dizendo aqui. É que assim, ó, na verdade, eu estava esperando que o programa me passasse a listagem das pessoas, né, para poder abrir o AVA. E aí uma ex-aluna da minha esposa, ela entrou em contato e disse, pede para o teu marido me aceitar lá na disciplina, que eu me inscrevi de outro programa. Aí eu fui ver, tinha já a listagem dos 20 alunos prontinha, pronto para eu criar o AVA. E aí o que eu fiz? Vocês devem ter visto, tá tudo lá de 2021, tá? Se vocês olharam o material. Eu simplesmente eu copiei o material lá, editei um pouco na entrada, tá? Mas agora eu vou ir mexendo nele, até porque logo depois disso deu aquela flutuação gigantesca no AVA, no WebConf, em tudo lá na FURG, que foi terça para quarta, se eu não me engano, ou segunda para terça. Então eu acabei não terminando isso. Mas então, como é que a gente pode fazer? A disciplina, eu tinha pensado para as 3 horas, mas a gente pode começar às 3h30, se for melhor para vocês. Tá? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Gisele. Foram as que foram chegando depois. As pessoas que foram chegando depois. Se ficar melhor para vocês começar às 13h30, por mim não tem problema. Tá? É que na real foi assim, ó, quando eu fiz a solicitação de disciplina, a disciplina seria quarta tarde. Tá? E aí eu tinha organizado tudo para ser quarta tarde, começar às 13h10, aqueles horários todos direitinho. E aí foi pedido pela secretaria do programa que eu passasse a disciplina para quinta. E aí nisso ficou essa flutuação de horários assim. Mas a princípio eu não tenho problema de começar às 13h30, a gente iria até 5h30 ao invés de terminar às 5 horas. Aí eu fico por vocês, não tem problema nenhum com isso. Se está bom o horário às 3 horas, vocês que sabem nesse sentido. Tá bom continuar às 3 horas? Pode ser? Não, tá. Era essa coisa. Lá o AVA vai ser, agora eu vou organizar ele direitinho. O material tá todo bonito, os slides eu vou ir mexendo neles e editar um pouquinho o texto lá direitinho. Então, semana que vem, a partir de agora, a gente tem sempre encontro às 3 horas, tá? Para começar. Então, agora eu vou. Vamos começar, então, a nossa disciplina, tá? Que é uma disciplina de metodologia. E como é uma disciplina de metodologia, o que a gente tem, na verdade, é discutir, conversar um pouquinho a respeito de formas de fazer pesquisa. Nessa nossa primeira conversa, né, depois que o pessoal foi chegando, né, eu estou gravando, né, então isso vai depois ficar no AVA também, o acesso à gravação lá, para qualquer acesso, coisas desse tipo. A ideia da disciplina exatamente é que a gente possa conversar um pouquinho sobre como a gente faz pesquisa, ou o que a gente faz com a pesquisa, e, além disso, também poder compartilhar um pouquinho da forma como a gente está conversando, está fazendo a nossa pesquisa. Pelo que eu vi, né, a disciplina, por conta de se estender por mais tempo do que só o ensino remoto, ou a época de ensino remoto ali que vai até o início de abril, ela não vai ter alunos especiais, né, não tem matrícula especial, é só os alunos matriculados nos programas da FURG. Né, acredito que a maior parte seja educação em ciência, mas é possível que tenha alguns alunos da educação ambiental, possivelmente junto. Mas vai ter um primeiro momento, então, que a gente vai ter assim, a aula de hoje, a nossa conversa de hoje, para se conhecer um pouquinho, né, e para dizer basicamente assim, quem é, o que faz, tá? Com quem está trabalhando, qual a ideia de pesquisa que está se pensando. Nem precisa falar de metodologia hoje, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais ao longo do tempo, né? Mas também, já que a disciplina fala sobre metodologia, que a gente tenha a possibilidade de conversar um pouquinho também sobre a metodologia que nós estamos utilizando. Bom, gente, então a nossa discussão hoje vai se basear nesses questionamentos, né, do quem somos nós, tá? Que objetivos a gente tem quando escolheu lá cursar a disciplina de metodologia, pensar na disciplina de metodologia,
pode nos agregar nesse sentido, né? Quais são as perspectivas quanto à questão de o que está pesquisando, quais são as questões que permeiam a sua ideia de pesquisa nesse momento, tá? E uma das coisas importantes, né, que a gente sempre tem, que é o que significa para nós essa questão de fazer pesquisa em educação e ciências, fazer pesquisa no ensino de ciências, tá? O que a gente pensa em fazer numa disciplina de metodologia e também na discussão, né, como é que a gente vai proceder ao longo dessa disciplina. Vou começar por mim, né? Eu sou licenciado em Física por formação, sou licenciado pela Federal de Pelotas, né? Eu fiz a pós-graduação toda na URGS, na área da Física Teórica, então inicialmente eu não sou cria da área da Educação de Ciências ou do ensino de Física, tá? Terminei meu doutorado em 2008 e desde então eu comecei a trabalhar quando eu vim trabalhar na FURM em 2008, logo em seguida eu tive a oportunidade de começar a trabalhar dentro do curso de licenciatura e aí vai juntando, caindo todas as peças, né? Eu começo a trabalhar com ensino de física, com ensino de ciências, tá? A partir de 2009, junto com a licenciatura, e a partir de 2010 eu sou convidado para trabalhar no programa de educação de ciências, aprofundando essa lacuna que existia quanto ao ensino de física, quanto a parte da física como ciência dentro do ensino de ciências, dentro da educação de ciências, e desde então eu tenho trabalhado nesse sentido. O meu interesse de pesquisa basicamente está nas inovações pedagógicas dentro do ensino de ciências, e aí entra uma discussão muito forte do que significam inovações nesse sentido, né? Não somente tecnológica, mas pedagógica também. E eu tive então eu tive esse momento, essa oportunidade de poder trabalhar um pouco nesse sentido. Tá? Então, antes de seguir a apresentação aqui, eu já gostaria de passar por uma rodada com vocês, né? Conversar com vocês a respeito basicamente dessa apresentação, tá? Que a gente vai poder ter. Opa. Eu fiquei mudo, eu sei. Tá, eu fiquei mudo por algum motivo. Tá? Então agora vamos passar por uma rodada. Eu vou terminar aqui. Tá? Passar por uma rodada onde que a gente vai se apresentar, conversar um pouquinho a respeito dessa ideia assim, quem nós somos, o que a gente está fazendo, né? O que a gente tem, quais são os nossos interesses de pesquisa, coisas desse tipo. Né? Então, podemos começar com uma rodada nesse caminho, né? Se apresentando assim, falando basicamente assim, sua formação, tá? Com quem está trabalhando, sobre o que está trabalhando, quais são as ideias de pesquisa, qual é a ideia da metodológica, desenho metodológico de pesquisa nesse sentido. Então, passo a bola para vocês inicialmente para a gente vai fazer uma conversa. Pode começar, Daniel.
Obrigado, Bernardo. Quem gostaria de falar agora? Vamos lá, Isabel.
Não, tá bom, Isabel. Até mesmo, assim, ó, já aproveitando a tua fala, né? A gente tem um desafio muito grande na educação em ciências, que é como trabalhar com crianças. A gente tem esse desafio, o pessoal da pedagogia, por exemplo, consegue trabalhar, mas num outro contexto, e a gente entra com a educação científica, e aí tu está falando das interações dialógicas, né? Essa questão da pedagogia da pergunta, e mesmo assim a gente tem ainda muitas coisas a debater e discutir, porque não temos ainda uma definição metodológica clara, até porque a gente se acostumou a trabalhar com o ensino médio. Na pior das hipóteses, a gente pega adolescentes ali com 12, 13 anos, né? E menores do que isso, a gente sempre tem desafios, né? E é bem pertinente até trazer isso, né? Porque ao longo, isso aconteceu numa das primeiras vezes que eu ministrei a disciplina, eu tinha uma aluna de doutorado, tá? Que ela estava trabalhando com crianças em situação de acolhimento institucional, ou seja, não é um espaço formal. E toda aula ela mudava de ideia quanto à sua metodologia de pesquisa, porque era uma coisa tão nova e tão difícil de fazer, porque parecia que tudo era ideal para ser. Mas até complementando assim, ó, a nossa área, a área de educação, é aquele tipo a típica área onde tu, por mais que tu estude, tu sempre vai para algum lugar e alguma coisa vai te tocar diferente, tá? Então é aquele negócio, mesmo que tu seja um doutor com livros publicados, mesmo assim tu vai assistir uma palestra ou um seminário e o seminário vai falar de uma coisa que tu não tinha conhecimento, certo? Obrigado, Isabel. Quem gostaria de falar agora? Vamos lá, Thiago. Obrigado, Thiago.
Obrigado, Isadora. Na verdade, são duas visões dentro do mesmo grupo, né? O Thiago, que é da matemática, que vem de uma área mais técnica para trabalhar com letramento estatístico, e a Isadora, que é da pedagogia, que vem da sala de aula para trabalhar o letramento estatístico dos seus estudantes, das crianças lá dos estudantes. Tá bem? Obrigado. Quem gostaria de falar agora? Pode ser. Sim, Paulana, pode falar. Obrigado, Tauana. Quem gostaria de falar agora? Sim.
Obrigado, Virginia. É sempre um desafio a gente voltar depois de um determinado tempo. Claro, Gabriela, pode falar. Tá bem, Gabriela. Obrigado. Olá. Ana Luísa, pode falar. Acho que todos temos. Angústia a gente sempre tem a respeito de metodologia. Enfim, pode falar, José.
Obrigado, Gisele. É uma... Obrigado, Gisele. Você consegue me escutar? Tá. É uma coisa assim, ó. Eu gostaria de ver uma pesquisa etnográfica, tá? Que a gente normalmente a gente entende, a gente até vai conversar um pouco sobre ela, né? Mas em geral os casos que a gente tem são muito difíceis de classificar assim, né? Eu tive, por exemplo, a oportunidade 2 anos atrás de começar a trabalhar com a questão da educação de pescadores, né? Só que a menina que estava trabalhando, ela não pôde seguir, né? Ela ia fazer um trabalho totalmente etnográfico porque ela mora lá, não dava para fazer. Mas sempre essa situação, assim, eu fico muito curioso para ver uma pesquisa etnográfica no programa mesmo, e é uma pena que por conta da pandemia tu não possa ter feito isso, né? Mas estamos aí, vamos conversar um pouquinho sobre a pesquisa participante. Quem mais? Kaline? Obrigado, Kaline, obrigado. Eu acho que só falta. Ai, oi. Obrigado, Lisiane. Acredito que todos já. Tá. Tá bom, também, claro. Desculpa.
Obrigado, Flávio. Na verdade, assim, tanto para Maria Alice quanto para ti, Flávio, aquilo ali foi uma confusão completa, né? Porque, na verdade, a disciplina, eu expliquei logo no início, né? A disciplina era para ser quarta-feira à tarde, tá? E aí, quando o programa passou, me pediu para a disciplina ser quinta-feira, né? Eu mantive o horário das 3 horas na minha agenda, tá? E aí, o que aconteceu? Tá, abri tudo bonitinho, às 3 horas, e aí depois o Bernardo disse assim, não, pro programa anuncia que às 13h30 e no AVA o senhor botou às 4. Então é realmente assim, no AVA eu errei completamente, mas a gente já combina que na próxima partida. Então eu devo ter arrumado, então eu devo ter arrumado depois, para as 15 horas. Tá. No PDF, o PDF eu mudei agora, tá? Vocês vão ver que o PDF. Tá, mas não, tranquilo, que a ideia hoje era a gente ter uma conversa mais assim para se apresentar, né, para se conhecer. E na verdade, assim, uma das coisas 15 horas, tá bem? 15 horas. Pra gente se conhecer, e aí pelo que eu tava anotando aqui, minha caneta acabou quando eu fui anotar a Gisele, mas eu sei, a Kaline e a Flávia são do Fork ali, trabalhando, né? Tava anotando assim para ter um pouquinho de conversar com vocês e conhecer um pouquinho de vocês, até porque de todos, assim, claro, participaram eu fui banca de seleção para Flávia, para Gisele e para Gabriela, que a Gabriela é minha aluna de doutorado, né? E o Thiago eu conheço da FURG já de mais tempo, tá? Mas para muita gente, assim, eu estou vendo pela primeira vez, até porque a gente não se encontra pelo CMS por enquanto, né? Antes de abril a gente não se esbarra lá tão cedo. Mas é bom conhecer a todos assim e saber um pouquinho do que cada um está fazendo. E também a gente tem normalmente a gente tinha também pessoal da linha 1, né? A linha que trabalha com gênero, diversidade, essas narrativas todas. Quando a Flávia falou, até achei que ela trabalhava com a Aline, mas lembrei que ela tinha feito, era a conversa toda para trabalhar com a Elaine na época, a Elaine na época. Então, a gente vai ter vamos poder conversar um pouco assim sobre as nossas metodologias, os nossos trabalhos. E eu já digo para vocês assim, eu notei que vocês pensaram, né, dizer assim, eu tenho algumas dúvidas a respeito de metodologia, que não tenho isso muito bem claro, e a disciplina é pensada exatamente para a gente se questionar. Tá? Portanto, eu já vou dizer para vocês, se vocês estão esperando que eu resolvesse alguma coisa para vocês, eu vou botar mais minhoca na cabeça ainda. Por quê? Tá? Porque... Oi, Maria Alice. Pode... o Bernardo, Maria Alice. Não. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Assim, por que tu escolheu tal metodologia? Foi o professor que me aconselhou a usar, na verdade nem me aconselhou. O professor disse que era para eu fazer isso e ponto final. Tira completamente a culpa, a responsabilidade toda do orientador.
Mas, na verdade, por que eu começo conversando com vocês assim, né? Porque, em primeiro lugar, se vocês forem olhar a ementa da disciplina, a ementa é chata. Por quê? Porque é pura apresentação teórica. Não tem muito o que tu discutir, nós vamos discutir a respeito de metodologias. Então, quando me desafiaram a trabalhar com as metodologias, até para entender um pouquinho mais das metodologias de pesquisa, né, eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá na época do meu doutorado, né, que à época a gente precisava fazer um exame de doutorado que não tinha nada a ver com a nossa tese. Tá? E por que era feito isso? Aí um professor, ele diz, por que é feito dessa forma? Porque a gente acaba ficando bitolado numa ideia e fica o tempo todo seguindo aquela mesma linha de raciocínio, aquele mesmo método de pesquisa, nunca pensa fora da casinha. Aí, qual é o desafio da disciplina? Era tentar fazer pensar fora da casinha. Vocês vão ver que não é um desafio muito assim que eu vou colocar impondo para vocês, mas é algo que é um exercício interessante de pensar dentro daquilo que eu estou trabalhando. Tá? A forma como eu trabalho é a única possível? Eu tenho alguma alternativa? E dentro dessa alternativa, será que essa alternativa não gera uma pesquisa totalmente diferente? E não estou dizendo para vocês trocar a pesquisa, mas é um exercício mesmo. Então, nesse primeiro momento, eu já faço essa provocação para vocês, né? Que tem essas situações, por exemplo, como a Gisele comentou, né? Que na hora de fazer o plano, vai para a prancheta, tá tudo bonitinho lá, eu vou usar esse método, vou fazer isso, vou fazer a produção de dados de tal forma, análise com tal metodologia. Aí na hora de começar a produção de dados, sei lá, tem uma pandemia no meio do caminho. Tá? É o exemplo mais claro. Não dá para fazer. Ou uma das coisas que aconteceu muito nessa época, a gente gostava de fazer entrevista pessoal, gravando coisa. Mudou completamente esse sistema. Tá? Até a questão, a gente voltou a trabalhar com questionários, tá? Coisa que em geral não se falava tanto. Mas é justamente essa adaptabilidade que a gente fica pensando ao longo do tempo. Né? Bom, apesar de eu ter falado tudo isso, eu fiz uma apresentaçãozinha, vocês viram lá que eu fiz apresentaçãozinhas, mas na verdade elas são muito mais para a gente se basear, né, para conversar um pouco, do que propriamente para a gente ter aquela aula engessada, seca, né, com o que tem apresentado ali. Eu montei uma forma para a gente poder trabalhar nesse sentido. Né. Então, eu estava apresentando lá com quem sou eu, né. E dentro dessa sequência, bonitinho, apareceu de novo, tá? Dentro dessa sequência toda bonitinha, a gente tem a possibilidade de pensar, né, do que a gente entende como pesquisa no ensino de ciências, tá? E como é que a gente faz esse tipo de coisa. Né? Na verdade, pesquisar dentro do ensino de ciências conforme a gente falou aqui, né, se questionar muito a respeito de como essa ciência escolar, e a ciência, estou falando de forma geral, não só as ciências exatas, as ciências naturais, ciências biológicas, mas como a ciência escolar ela vai sendo discutida, vai sendo trabalhada, e isso como professores a gente acaba tendo a necessidade de responder algumas questões. Fica pensando exatamente em como isso vai ficar adequado dentro daquilo que a gente está pensando para os estudantes, está pensando para os nossos futuros estudantes ou atuais estudantes. Em geral, ela surge por causa de uma inquietação nossa. Né? E aí, dentro da disciplina de metodologia, a ideia, a princípio, né, basicamente, sempre vai se apresentar, discutir formas, falar a respeito de como é feito, de que forma a gente procede a investigação, como se faz a produção de dados, como é que a gente
analisa e apresenta os resultados. E aí tem muita questão de como é que essa análise vai ser realmente produtiva para a gente, né? Como é que vai ser feito. Então, dentro da disciplina, eu já queria deixar bem claro para vocês que eu não vou assumir aquela questão de defender uma metodologia como superior, uma metodologia como ideal, tá? Mas basicamente é nessa questão do debate, até porque ouvindo vocês falar, tem muito essa questão de não saber às vezes o limite aonde como trabalhar com uma ou outra técnica, um ou outro método para fazer a produção de dados ou para fazer análise de dados e acaba, digamos, como a gente estava falando, né, indo para aquilo que é mais confortável, que basicamente assim, bom, meu orientador, minha orientadora disse que eu posso fazer que é melhor fazer dessa forma, então eu vou fazer dessa forma porque é mais confortável para todo mundo. Mas aqui na disciplina a gente vai exatamente ter essa conversa, essa discussão, esse debate, né, para se entender e algumas vezes, eventualmente, não vou dizer que sempre, né, a gente tem a possibilidade de se dar conta que talvez algo que a gente não tinha pensado antes, é bem essa a situação, né? Talvez algo que a gente não tinha pensado antes se torne algo bem expressivo, bem significativo que a gente gostaria de fazer. Tá, aqui eu arrumei, esse aqui era o slide que estava com problema no PDF lá, no AVA, eu vou trocar depois, né? A gente vai trabalhar em 12 aulas semanais, tá? Síncronas, síncronas eu estou dizendo, mas eventualmente ali a gente vai discutir se vocês querem manter elas síncronas ou a gente se encontra na FURG, porque vocês sabem que a partir de 4 de abril a gente tem a possibilidade de voltar ao ensino presencial. Né? Então a gente vai ter aulas fevereiro, março, abril até dia 5 de maio. A disciplina vai ser nesse sentido assim, em vez das 15 semanas, vai ter o tempo para vocês dedicarem um tempo para a disciplina também preparando as duas atividades de avaliação que a gente tem, né? Uma intermediária falando a respeito da metodologia propriamente dita e da metodologia possível e sobre análise depois dos dois momentos, né? Então a gente vai ter essa situação, né, de trabalhar com basicamente em cima do seu projeto de pesquisa, apresentando, trabalhando com ele, conversando a respeito do seu projeto de pesquisa. E quando eu falo resenha, não é aquela questão de resenhar como se fosse artigo, né? Na verdade, a resenha tem a ver com as metodologias que vão sendo conversadas, vão sendo apresentadas e debatidas para a gente verificar, e aí vocês vão ver, não está lá no AVA ainda, porque eu não consegui organizar depois de ter criado, mas assim que organizar, vocês vão ver que as atividades são sempre a outra metodologia possível, né? Onde a gente defende o que está fazendo com a metodologia pensada agora e também já pensa em outra forma de trabalhar nesse sentido, que vai ser os momentos que a gente vai ter. Então, ao longo do semestre, a gente vai ter a possibilidade vamos debater aí sobre tipos de pesquisa, tipos de pesquisa, os métodos de coleta, de produção, eu uso o termo coleta, mas é produção de dados, métodos de análise, formas de apresentação de resultados, até a questão do próprio construção do referencial estado da arte, e ao longo do tempo, né, a gente vai colocando isso, vai debatendo, vai recheando isso dentro da nossa própria proposta de pesquisa lá, e eventualmente vai trabalhar com aquilo que já está construindo, né? Então, de certa forma, é um exercício em cima do próprio projeto de pesquisa. Maria Alice, tu tinha levantado a mão, não sei se tu quer falar, baixou depois. Sim. Não, pode interromper. Aqui, eu acho que Isso. E a disciplina termina
a gente vai ter 2 momentos durante o semestre que até para ter essa conversa, né, a respeito de como é que vai se construindo, para falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa e as propostas, para a gente ter essa conversa. 2 momentos ao longo do semestre que tem nesse sentido, né? E aí depois do dia 5 de maio, como o nosso semestre acaba só em julho, né? Vocês têm a oportunidade de fazer o texto final, que é juntando essas coisas todas, né? Que aí vai ter todo esse tempo que antes por exemplo, a gente era um semestre muito fechado, a última vez que eu dei disciplina no modelo remoto, o semestre era muito fechado, não deu muito tempo para fazer o texto final, então ele ficou meio cru, tá? Dentro dessa questão do debate a respeito da outra metodologia possível, da forma como se apresenta dados, mas é nesse sentido que eu vou trabalhando, assim, vocês vão ter aquele negócio, a produção realmente, assim, para escrever mais coisas, vai ser a partir do dia 5 de maio lá, que vai estar o AVA disponível para vocês encaminharem a tarefa. Não, eu já pensei nesse sentido, né, de ter a disciplina concentrada. Eu pensei até inicialmente fazer toda ela concentrada em encontros mais compridos, para ela terminar antes de abril, mas eu sei muito bem que trabalhar metodologia, depois que passa de um determinado tempo, e até porque acaba sendo muito slide para digerir, acaba que tu não tem muita paciência para mais do que 2 horas no máximo de encontro. E eu também tenho o meu teto, por exemplo, assim, 2 horas de encontro na frente do computador é o tempo ideal. Passou disso, a atenção cai completamente. Então, gente, aproveitando, começo a falar sobre a metodologia, a pesquisa acadêmica, propriamente dito, seguindo o Severino, tá? Que dentro da universidade, por que a gente faz pesquisa? Tá? No ensino superior, a gente tem 3 objetivos, basicamente. Né? A formação profissional, tá? A formação científica, a formação do cientista, né? Do bacharel, vamos dizer assim, e do bacharel no sentido não do bacharel daquele conhecimento científico mais amplo, né, com a iniciação à prática científica, e também um dos objetivos do ensino superior é a formação do cidadão crítico. E nisso aí tu tem é bem esquematizado no tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Para a formação profissional, o ensino; para a formação do cientista, a pesquisa; para a formação do cidadão crítico, a extensão. E o próprio Severino coloca assim, né, que não tem como tu dissociar essas coisas, né? Tu só aprende, só se ensina quando tu está fazendo pesquisa, porque tu gera questões, tu vai atrás da resposta de questões, e ao ir atrás de respostas às questões, tu tem uma forma de aprender e uma nova forma, tu vai te formando como professor, tu vai te formando como estudante. E mesma situação da extensão, né? A extensão por si só, ela precisa estar ancorada numa ideia aonde que existam questões a serem pensadas, questões de pesquisa. Né? Por isso que fala, né? Só se presta serviço à comunidade se tais serviços nascerem e se nutrirem de questionamentos, que é a pesquisa. Então, dentro desse processo, pensando na pesquisa, né? A pesquisa está envolvida num processo de construção do conhecimento, aonde que para conhecer, para tu fazer a relação de ensino e aprendizagem, é necessário conhecer um conteúdo, conhecer um tópico, conhecer o que está sendo trabalhado. E para conhecer o que está sendo trabalhado, tu não pode trabalhar com algo abstrato. Tá? Tem que buscar construir o objeto. Por isso que a gente pode pensar assim, ó, quando fala de metodologia é uma coisa abstrata. Então, para poder trabalhar nessa relação com vocês, né, é necessário fazer com que a metodologia seja algo concreto para vocês, que é o projeto de pesquisa. Tá? Que aí vocês saem ali, bom, eu escrevi um projeto de pesquisa, a gente já debateu a respeito disso, e por conta disso eu já tenho um objeto, algo que foi palpável na minha frente com quem eu posso procurar. E para construir esse objeto, e aí vocês podem pensar na escrita de vocês desse projeto,
é necessário pesquisar, não é simplesmente ter opinião. Tá? E para pesquisar, é importante que esse objeto que vocês estavam pensando seja abordado da forma mais simples possível, com fontes primárias. E volta lá para o pensamento de vocês, que culmina na disciplina, na metodologia em si, que a gente vai buscar se aprofundar aqui ou conhecer melhor. Né? Começa lá com a confecção de um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, que é o palpável, tá? Ele tem fontes primárias, ele tem ideias iniciais básicas com as quais a gente vai trabalhar. E nesse sentido, a pesquisa ela tem dimensões. Né? Tem uma dimensão que é basicamente aquela dimensão da propagação do conhecimento, né? Aonde que tu faz a pesquisa justamente para poder contribuir tanto para o teu conhecimento como para o conhecimento da sociedade. Tá? A pesquisa tem uma dimensão pedagógica, porque ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, e aí entra que muitos de nós comentamos a respeito, assim, somos professores e temos questionamentos que nos levaram a grupo de pesquisa, a situações que culminaram em eu estar no programa de pós-graduação. E culminando no estar no programa de pós-graduação, eu estou fazendo pesquisa, que é justamente essa relação pedagógica da pesquisa. E a pesquisa tem uma dimensão social, porque ela é pensada não somente para, e isso é uma das coisas que a gente costuma comentar sempre, né? A pesquisa não está baseada somente em fazer uma tese ou fazer uma dissertação. Ela está voltada para outros seres que não são somente nós. A pesquisa não é umbiguista, vamos pensar assim. Eu não estou fazendo a pesquisa para ter o diploma em cima da lareira, tá? Ou emoldurado bonitinho. Eu estou fazendo isso com uma perspectiva de aplicar, de ter uma intencionalidade social nesse sentido. Unir as dimensões, e aí quando fala a respeito dessas dimensões todas, né, a pesquisa, para unir todas essas dimensões, ela precisa romper uma lógica. E a lógica, e aí quem vem de uma formação mais técnica, né, o Thiago pode usar isso como exemplo lá, que é da modelagem computacional, o Bernardo, que fez na computação, que tem uma organização muito mais analítica da lógica, que é a antiga lógica fordista, a lógica do Ford para organizar as coisas. Ou seja, o que é isso? A gente pode transformar o nosso problema em problemas menores, e esses problemas menores podem ser resolvidos separadamente. Tá? E é basicamente essa dimensão analítica que muitas vezes é usada nas ciências naturais. Tá? É o método científico cartesiano puro e simples a ser trabalhado, mas até positivista a respeito de quando a gente vai para a educação se complica um pouco mais. E quando eu estou falando lá sobre as dimensões epistêmica, pedagógica e social da pesquisa, tá? Eu preciso romper um pouco essa lógica de trabalhar somente a propagação do conhecimento, tá? Somente o engrandecer, pensando naquela ideia que o Morin questiona lá no início do Ciência e Consciência. Tu não quer somente engordar o grupo de pesquisa com uma nova tese, um novo trabalho, um novo artigo sobre o mesmo assunto que tinha antes. Tá? Tu quer fazer algo que realmente mude um pouco a lógica que está sendo trabalhada, né? Tu está pensando em unir essa pesquisa que está fazendo com a tua prática docente ou com a tua prática social, e para isso tu precisa romper um pouco esse sistema analítico, essa lógica fordista para organizar as coisas. Então, por isso que é colocado, né, para romper um pouco dessa lógica, que se coloca tanto essa ideia da necessidade de que a universidade, nós estamos falando da academia, né, que a universidade tenha pesquisa. Porque se tu tem pesquisadores, eu não estou dizendo que um pesquisador é um grande professor, mas a pesquisa dentro da universidade, ela leva
a um ensino de melhor qualidade. Não estou falando a respeito de pesquisador, professor, mas sim a ideia do link de pesquisa para o ensino que vai ser colocado, e isso está privilegiado desde a LDB. A LDB, lá em 96, falava do tripé de apoio da universidade, mas privilegiava muito mais essa dicotomia entre ensino e pesquisa, deixava entender a extensão. Para ter uma ideia, a extensão agora, tá, 25, 26 anos depois, que a gente está discutindo mais a fundo dentro da universidade. Então, o trabalho acadêmico, nessa questão da pesquisa propriamente dita dentro da academia, ela requer, justamente por causa dessa visão que a gente tem a respeito de fazer o conhecimento propagar, mas ao mesmo tempo mudar a relação entre ensino e aprendizagem, requer, portanto, uma mudança de postura frente à aprendizagem. Essa postura qual é? Tu deixa de ser simplesmente alguém que ouve o professor e, consequentemente, concorda com isso, e passa a ser alguém que ouve o professor e debate, porque questiona, e esse é o momento que tu faz a pesquisa. Por isso que uma disciplina da pós-graduação, em nenhum momento ela vai poder ser uma disciplina totalmente expositiva. Tá? Pode até ter um momento que eu estou fazendo aqui, conversando um pouquinho mais com vocês, expondo algumas coisas, mas a disciplina nunca vai ser totalmente expositiva, porque tem essa mudança de posição. Vocês não são somente alunos, vocês estão fazendo a sua construção como pesquisadores. E por conta disso, se percebe quais são as potencialidades e dificuldades que nós temos para frente a um conteúdo, frente a uma técnica, frente a uma situação que vai ser necessária. Então, essa conversa, essa mudança, essa postura passiva frente a como tu está aprendendo. Então, uma das coisas que a gente tem como primeiro momento nesse sentido é justamente conhecer o que o nosso objeto. Lembra que para conhecer a gente vai ter que construir objeto. Para construir objeto, precisa pesquisar, e para pesquisar tem que pensar nesse objeto a partir das fontes primárias. E nada mais primário do que aquilo que já foi feito. A pesquisa, o trabalho bibliográfico. E a gente tem 3 tipos de textos bibliográficos a serem pensados inicialmente. Né? São os textos básicos, os textos introdutórios e os textos históricos. O que significa isso? Tu não sai da tua pesquisa com um artigo da Nature. Tu não pega um artigo da Nature e faz todo o teu projeto de pesquisa em cima dele. Por quê? Porque o artigo da Nature tem 2 páginas, então tu vai precisar de muito mais material para construir um projeto de pesquisa, construir algo no sentido de trabalhar com isso. E aí tu vai buscar, por exemplo, textos que trabalhem com termos básicos, tá? Aprofundando os conceitos básicos, tá? Introduzindo aquilo que tem sido feito, em geral, em inglês se fala dos reviews ou dos surveys, né? Que falam a respeito disso. E também essa questão histórica, porque afinal de contas nós, quanto pesquisadores dentro da universidade, a gente não está, a gente não é um ser único, né? A gente está construindo em cima daquilo que já foi trabalhado anteriormente. É importante conhecer essa história de conhecimento anda, né? E para isso então tu vais ter essa questão do trabalho no trabalho acadêmico, de construir o teu próprio acervo, tá? Sei que nesse momento assim a gente está pensando em a maior parte de vocês está no doutorado, então já tem um pouco desse acervo, né? E exatamente essa questão das categorias organizacionais, tá? Que é os temas que vão sendo construídos ao longo disso, para que a gente possa ter uma descrição posterior, uma reescrita posterior. Então, basicamente assim, ó, os textos introdutórios, eles têm os primeiros encaminhamentos lógicos. Os textos históricos, eles estão relacionados com a epistemologia, ou seja, eles lançam um olhar mais relacionado com construção do conhecimento, de como o conhecimento progrediu para chegar até esse momento.
E é claro, as revistas especializadas são justamente aquelas aonde que tu vai procurar o caráter inovador, está trabalhando com a atualização do de pesquisa a ser pensado. Tá? Dentro dessa questão, e aí vira e mexe eu olho para esses slides e mesmo tendo falado várias vezes deles, né, eu fico pensando quanto eu falo e quantas vezes eu realmente faço esse tipo de coisa para pensar, né, sobre delimitar unidades de leitura, tá? Pensar numa análise textual, e aí não é nada simples. Análise textual basicamente é a questão de como é que eu vou organizar, preparar meu texto com uma visão de conjunto, né, para ver o que eu preciso ler como unidade nesse sentido para trabalhar com isso, e já buscar algumas coisas relacionadas assim com anotar as principais questões, termos que sejam diferentes daquilo que a gente está acostumando, para ter exatamente essa ideia de sistematizar o texto. Tá? Depois da análise textual, vai para a análise temática, tá? que é a ideia basicamente buscar a mensagem do autor, a mensagem que o texto traz, e aí as ideias fundamentais, que são o tema realmente, qual o problema está sendo o trabalho, qual é a tese que resolve esse problema e como foi de um ponto ao outro, como foi do problema até a tese. Então, tu faz essa análise, isso é uma coisa que está colocado ali como principal assim a respeito do texto da unidade que tu está trabalhando. Depois passa para análise interpretativa, aonde que tu abandona o texto e vai mais um pouco e relaciona um pouco o texto com o autor. E aí, por exemplo, é um momento onde que tu não consegue dissociar a visão histórica, a visão sócio-histórica do autor, relacionado com aquele termo, com aquele texto que ele está fazendo, né, para poder também ter críticas a respeito do texto que tu está trabalhando. Tá? Finalmente, tu tem como tu começou a pensar lá dentro do teu problema de pesquisa, tu faz a problematização, ou seja, relaciona com o autor, o que o autor está falando com o que tu queria anteriormente, para depois fazer a síntese, que aí é juntar tudo isso, né, pensar no tema, pensar naquilo que o autor está falando, para contribuir. Eu confesso para vocês assim, tá? Eu poucas vezes consegui ler desse jeito. Vou ser bem sincero com vocês, poucas vezes eu consegui ler desse jeito. Em geral, o que acontece? Eu preciso ler um texto, ler um livro, um texto extremamente importante para o grupo de pesquisa, ou então para me atualizar a respeito da pesquisa de um estudante. Eu pego o texto e leio. Tá? Então, digo assim, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Tem essa questão de se organizar, às vezes é muito melhor. E acontece aquilo que sempre acontece. Tem 20 artigos iguais em pastas diferentes no computador, justamente por não ter essa organização, essa categorização. É verdade, é verdade. Tá? Mas não adianta, toda vez que eu começo a falar porque no fundo é algo bem da nossa formação, porque a gente não aprendeu, e eu vou ser bem sincero com isso, a gente não aprende a ler um texto científico, ou um texto de pesquisa. Tá? Em geral, o que acontece? Quem fez a iniciação científica, a primeira coisa que o professor faz é assim, tá, eu vou te dar esses textos aqui que eu quero que tu leia. Primeira coisa. Ninguém te diz assim, tu vai ler, tu vai fazer uma leitura no estilo que eu falei aqui, né? Não, lê. Aí tu pega e lê do título até a última referência, tá? E não consegue captar nada, mas tu leu. Ou quando tu capta, porque assim, quando o professor depois diz, o que tu achou do texto?
E quando ele fala sobre tal ponto, o que tu achou? Ah, sim, aí tu começa a fazer os links todos lá, justamente porque não tem de fazer essa leitura. A gente nota muito isso na hora de escrever, quando precisa escrever um projeto, tá? Quando precisa escrever um projeto, tu vai atrás de um monte de coisa que tu já sabe que existe, mas tu não tem ideia de onde que tá? Do tipo assim, pá, eu sei. Vou dar o exemplo que estava acontecendo um pouquinho antes da aula. Eu estou fazendo umas correções do mestrado profissional, e aí o aluno citou uma frase do Popper, do Karl Popper, filósofo da ciência. Eu já li aquela frase. Só que o aluno largou, por exemplo, assim, como diz Popper, botou a frase, não tem ano da citação, não tem nada. E eu estava procurando aonde. Eu sei, eu já li essa frase. Mas em qual livro? Eu estava esmiuçando porque os livros do Popper que eu tenho no computador, por exemplo, eles não estão em PDF, eles estão em DJVU, não tem imagem, não tem como eu procurar pelo texto. Então estou lá me matando, mas eu vou achar. Eu vou achar, mas é esse tipo de coisa porque a gente não acaba não organizando. Então, dentro dessa questão, né, falando exatamente disso, é a ideia da organização, né, por temas, por autores, tá? Organização de documentos que não tem como tu digitalizar, coisas desse tipo. E uma das coisas que não tem ninguém da biblioteconomia esse ano esse semestre da turma, né? Uma pessoal da biblioteconomia vez por outra fala, professor, tem que fazer fichinha. Mesmo que a fichinha seja no computador, tem que fazer fichinha. É um registro extremamente valioso para ser feito. Eu digo, eu até faço, se eu botar no computador eu esqueço onde está o doc com a fichinha. Eu vou me perder. Então, chega no momento da síntese, né? O que é o texto síntese? E isso é importante lá, já falo agora, porque é o que a gente vai pensar lá depois de maio, né? O texto síntese, ele basicamente tem assim, tem um problema a ser resolvido e tem uma tese, tem uma resposta que é a que a gente chama de tese. Então tem na estrutura lógica, tem o pensamento do que é uma hipótese, que é a demonstração. A partir dessa hipótese vai ter todo o processo lógico e o raciocínio que vai encadear os conhecimentos que te levam adiante, né? E aí, conceitos que são os temas que tu está trabalhando, né? Os juízos, que são justamente as tuas opiniões a respeito disso, e o raciocínio, a elaboração da sequência, o encadeamento de ideias que levam dessa hipótese para o problema. E quando tu chega no final, né, sempre é importante ter essa questão das considerações, que é quando se faz se repete, se toma de novo os termos lá que vão do processo do problema até a tese final, tá? E aí no meio do caminho, a hipótese era essa, não foi concretizada, não foi verificada, mas a gente chega a tal resposta, a tal tese depois, e esse é o processo de síntese que a gente tinha. Tá? Deixa eu sair aqui de novo. Eu vou me acostumando com esse aqui. Apareci de novo na tela. Eu vou me acostumando com o Jitsi, assim, até para a gente poder se acostumar. A ideia que eu tinha, que eu tinha nesse primeiro momento, além da gente se conhecer, era falar um pouquinho a respeito dessa lógica da pesquisa acadêmica, até porque a gente está dentro da academia e tem sempre alguns pontos comuns a serem pensados, né? E, inclusive, para pensar assim, já que vamos falar a respeito de como fazer nossa pesquisa, ou como trabalhar com a nossa pesquisa, né? É importante também saber por que a gente está fazendo isso. E o porquê tem as dimensões todas, né? A dimensão epistêmica, a dimensão pedagógica, a dimensão social, e a gente, sempre que for possível, a gente tem que ter clareza desses três pontos do nosso trabalho. Às vezes a gente não tem clareza porque eles não estão separados, tá? Tu tem um foco e o foco é epistêmico, é pedagógico e é social simultaneamente. Quando a gente está trabalhando com algo
que envolve a escola ou que envolve o processo de formação de professores, muitas vezes a gente não dissocia essas coisas. Tá? Então não precisa se preocupar com o professor, eu não consigo separar as dimensões. A gente não consegue separar as dimensões porque nesse momento a gente já conseguiu superar essa lógica da separação que tem lá. Eu, tá, na minha formação, como físico, que fui para física teórica, que trabalhava extremamente com sistemas que eram analítico, que era buscava ser analítico, eu precisava ter clareza do que era cada momento. Na educação, a gente não precisa ter essa preocupação em ser analítico. Senão seria muito simples, assim, olha, o problema que a gente vai tratar é sobre a formação do professor, pegar um tema que fica vira e mexe aparece, né? Sobre a formação interdisciplinar do professor do ensino médio. E aí eu vou dizer assim, tá, Tiago, tu que é formado em matemática, tu vai falar só da parte matemática interdisciplinar. Tá? Gabriel, tu é formado em biologia, tu vai falar da parte só do professor de biologia. E depois, no final, a gente se junta. Eu pesquiso da física, a Lisiane, que é formada em química, pelo que eu entendi. E foi isso, Lisiane, tu é formada em química. Por exemplo, fala só do pessoal da química, a gente junta tudo no final. Não dá para fazer isso. Tá? Porque não tem como a gente analisar. Não tem como ser analítico num tema que é transversal. Tá? Então, é esse o sentido que está falando. Mas uma preocupação que tem sempre é mostrar que a gente pode mapear e pensar assim, mas tem a dimensão epistêmica da minha pesquisa que é essa contribuição para o avanço da ciência. Mas tem a dimensão social porque eu estou trabalhando em tal coisas. Só que tu não precisa separar todas elas. Tu pode apresentar todas elas de uma vez só porque consegue superar um pouco. Na educação a gente consegue superar bastante essa lógica. Acabou minha água, gente. Oi. Tá. Maria Alice. Pode falar. No fundo, pode falar, Bernardo. Vamos pensar assim, tu tem um problema de pesquisa, tá? E eu posso pensar assim, esse problema de pesquisa, essa forma como eu estou atuando para resolver, eu vou ter uma hipótese para trabalhar. Em geral, a gente trabalha nessa forma porque é uma forma mais tranquila, né? A gente, digamos assim, quando escreve um projeto de pesquisa, eu vou pensar bem nesse sentido, a gente tem uma preocupação básica que é delimitar o problema. Ponto 1, delimitei o problema. E a partir do problema delimitado, a gente propõe, a gente chama de metodologia em geral lá, né, mas propõe uma hipótese a ser trabalhada. Tá? Nessa proposta de hipótese, a primeira coisa que, assim, ufa, fui aprovada na seleção, entrei para o mestrado, entrei para o doutorado. Tá? Em geral, a primeira coisa que o orientador faz contigo é assim, tu sabe o teu projeto de pesquisa? Esquece, a gente vai fazer tudo de novo. Tá? Acontece às vezes esse tipo de coisa. Mas aí, naquele momento que começa a se pensar e aí tu começa a fazer com que o projeto saia do papel, ou seja, tu começa a transformar a hipótese na tese, tá? Na resposta, tu começa a te perguntar a respeito disso, e aí a primeira resposta que a Maria Alice perguntou. Eu não preciso responder assim, dimensão epistêmica, tal coisa, dimensão pedagógica, tal coisa. Durante o teu processo,
tu vai ficar pensando nessas dimensões, mas elas não precisam estar em nenhum momento explícitas. Lembra que, conforme eu estava falando, eu comentei nos slides, né? São dimensões que aparecem, mas elas, tu consegue separá-las justamente quando tu não tem uma forma de integrar. Se tu tem uma forma de integrar essas dimensões, melhor, tá? Então é algo que aparece já desde o início na tua resposta, essa preocupação com as dimensões, tá? E não é nada daquele tipo, Bernardo, de pensar assim, pai, eu não consigo pensar na dimensão epistêmica do meu trabalho, ou na dimensão social do meu trabalho, tá? Mas eu tenho a ideia de que ela vai resolver o problema nesse sentido, ela vai fazer com que o conhecimento avance nesse sentido, ela vai mudar a forma da gente se relacionar com o estudante, ou mudar a forma de ensinar a respeito disso, ou mudar o jeito como eu abordo o ensino a partir disso, são coisas que eu vou começando a pensar logo no início. Tá? Porque, afinal de contas, nós estamos num programa de educação em ciências. Então, certamente, a gente vai estar preocupado com a educação, sempre, tá? Com a ciência, tá? E aí ciência em geral, ciência conhecimento. E, como eu falei, na maior parte das vezes, a gente já tem um foco aonde está trabalhando. Grande parte está na escola, outros vão pensar num trabalho um pouquinho mais acadêmico, mas que está voltado para os professores. Então, tu acaba tendo esse caráter, não digo de extensionista, né, mas essa preocupação social, porque tu não está mais centrado em ti e nem somente na tua pesquisa, tu está centrado em passar isso para outras pessoas. Não sei se eu enrolei ou se eu respondi. É que a gente tem o costume, principalmente quem está formação na área científica, né, na área das ciências naturais ou da matemática, especificamente vou falar desses casos, né, a gente tem muito a ideia do laboratório, tá? A matemática não é tanto, mas tem ainda essa visão de comprovar alguma coisa. Então, em geral, o que acontece? É exatamente o que tu disse. Tu não estava preocupado com a questão de pesquisa. Tu estava preocupado já com o tema, porque tu sabia exatamente o que tu ia achar, tá? E eu trabalhei com uma boa parte do meu trabalho de doutorado, estava na frente do computador fazendo programação. E eu fazia programação sabendo o resultado que tinha que dar, tá?
Se não desse aquilo, volta porque está errado. Tá? E aí entra muito o caráter da descoberta na área da ciência dura, vou falar assim, né? A descoberta. Para nós não é uma questão da descoberta. Para nós, todo o processo, todo o caminhar é uma descoberta. Tá? Quando o Rock fala, tu te joga no rio, tá? E vai pela correnteza. Tá? Não tem o que. O máximo que tu pode fazer se tu tá no rio é ter um remo para te ajudar a seguir. E esse remo, digamos, vai ser uma metodologia de análise. Quando ele fala a respeito lá dos dois extremos, né, que é de um lado a Bardan, do outro os franceses lá, que é análise do discurso, análise de conteúdo, e no meio do caminho tu tem um monte de coisa para fazer e o rio te leva para um lado e para o outro. Né? E aí nesse caminho todo tem a APD, tá? Vai ter a análise fenomenológica hermenêutica, vai ter várias coisas para a gente pensar. E realmente, assim, se tu vai ler um livro, quem é da área dura, que pega um livro da educação de ciências de início, diz assim, vocês são loucos de pesquisar isso. Então vocês entram pro doutorado sem saber o que vocês vão achar. Literalmente é isso que acontece. Tá? Só que tem uma ideia, só que tu não sabe o que os alunos vão fazer. Pesquisa com o estudante, pior coisa que existe, né? Porque afinal de contas tu não sabe o que os estudantes vão responder. Se vão concordar contigo, né? Bom, até dá para fazer as rodas, né? Nesse sentido, por exemplo, a gente sempre, quando vai fazer, a gente sempre faz uma pesquisa que é afetiva, porque tu tem que não vou usar o termo seduzir, né? Mas tu tem que conquistar sempre os teus sujeitos de pesquisa. Cada momento tu tem que conquistar. Se tu não conquistar, volta para a fase do namoro de novo. Tudo para garantir um N sustentável. A gente vai falar, quando for falar de metodologias quantitativas, por exemplo, eu até vou convidar um ex-aluno meu que é professor no Pará agora. Ele trabalha só com metodologia quantitativa, basicamente. E o grande problema dele é o N. Tá? Que, afinal de contas, fazer pesquisa com seres humanos, tá? Se a gente for fazer pesquisa qualitativa, tu pode pegar um grupo com 5 pessoas e fazer análise com essas 5 pessoas. Tá? Quantitativo, tá? Bernardo, tu foi da computação em 5, o N de 5 não dá nem para tu fazer barra de erro. Vai fazer o quê? Nada. Isso foi um dos choques que eu tive, né? Confesso, como
5. Não. Então eu vou contar. Tá, então eu vou contar para vocês o meu choque, né? Como eu falei ali, quando eu vim para a FURG, eu comecei a trabalhar dentro da área de ensino de física, né? Logo em seguida, e um ano e pouco depois eu estava no programa. E durante o tempo de programa, eu estava envolvido nos primeiros editais do PIBID da FURG. E aí tinha o professor Moacir, da Química, né? O professor Moacir, ele estava terminando o doutorado no programa. E aí quando eu peguei a tese dele para ler, porque virou um livro a tese, né? Eu me surpreendi porque, afinal de contas, a tese era sobre a análise da vivência de um professor. Tá? A primeira coisa que me chocava, com um professor, o que fenômeno estava estudando. E a segunda coisa que me chocava mais ainda, o professor era ele mesmo. Tá? Então, eram duas coisas que rompiam muito com o meu os meus preconceitos a respeito de pesquisa. Tá? Então, vamos dizer assim, o que eu vou conversar com vocês ao longo dessas semanas, né, junta muito daquilo que foi me incomodando ao longo do tempo, aquilo que foi me despertando ao longo do tempo, e tem coisas, por exemplo, que eu acho muito legal que não dá nem tempo para falar. Tá? Quem foi que está falando? Foi a Flávia que falou da pesquisa narrativa, né? Eu queria ter tempo para começar a me dedicar para ler um pouquinho sobre pesquisa narrativa, porque eu não consegui nem incluir dentro da disciplina ainda. Aí tem o pessoal da biblioteconomia no semestre passado me apresentou um sistema para minerar dados em redes sociais, que é a altimetria, que eles usam, tá? Que tira um monte de dado do Twitter lá, que eles têm um software específico para minerar no Twitter,
e assim, e não dá tempo para estudar tudo, tem muita coisa. Eu orientei uma dissertação sobre cartografia, amei trabalhar, só que não dá para se aprofundar em cartografia, então tem muita coisa que você diz, professor, que tal coisa. Vão ter coisas que vão ficar um gostinho de quero mais para outra disciplina depois, gente, com certeza. Muito bem, gente. Pode falar? Ai. Bom, gente, então tá, a gente tá chegando a 2 horas de reunião, né? Não sei se tem mais algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de falar. Tá? Se não, eu agradeço a presença de vocês, né? Eu prometo que eu vou organizar direitinho lá o AVA, já para deixar tudo nos conformes, né? Outra coisa, assim, vai ter bastante texto no AVA, tá? Esses textos, eu não vou exigir que vocês, por exemplo, tem que ler todos os textos para vir para discutir. Mas são textos que são sugestões de leitura, né? Alguns vão ser mais interessantes que outros, certamente, tá? E também vocês podem, né, dentro do que tem ali, na próxima aula a gente vai começar a falar sobre pesquisa qualitativa, sobre metodologias de pesquisa qualitativa, né? Então tem algumas coisas que estão lançadas ali, mas de repente tem alguma coisa que eu li para dissertação, eu li para tese, tá? Eu li numa outra disciplina que me chama a atenção, que pode ser, vocês podem trazer isso, né, para lançar assim para o grupo, até porque a gente está aqui para aprender, e como eu disse para vocês, né, cada vez que eu dou disciplina eu vou incorporando mais material, uns saem, outros entram, tá? Porque eu vou aprendendo com vocês, tá? Afinal, é muito mais aluno lendo do que professor lendo texto nesse período. Então, gente, não tendo mais nada, semana que vem, mesmo horário, 3 horas, tá, gente? 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, eu abro uns 5 minutinhos antes, tá? Até para ir conversando, para ir se adaptando assim com calma, mas como eu tinha combinado com você, assim, no máximo 2 horas para a gente conversar. Talvez vai ter algum momento que a conversa seja tão boa, por exemplo, no dia da apresentação, na primeira apresentação ali pode ser que passe um pouquinho, mas não vamos se estender muito, até porque é cansativo, eu sei. Tá bem, pessoal? Então tá, muito obrigado, grande abraço, nos falamos. Tchau, tchau.